Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao 22º dia do meu aprendizado de japonês. Hoje, então, dia 22 de janeiro de 2023. E eu quero falar sobre um tema muito importante, foi também o tema do vídeo passado, que foi quantas palavras aprender por dia. Eu quero abordar esse assunto de uma maneira um pouco mais profunda no vídeo de hoje, em 3 pontos diferentes, porque eu não quero que você cometa o mesmo erro que eu cometi quando estava aprendendo outros idiomas, principalmente também quando eu cometi aprendendo mandarim chinês. Sim, foi há mais ou menos uns 2 anos atrás que eu comecei. E sim, eu cometi um erro e eu não quero que você cometa este mesmo erro. Qual é este erro? Primeiro ponto é o seguinte: aprender vocabulário em japonês, assim como um pouco no chinês também, é um desafio de dupla face. Que dupla face? Você tem que lembrar não somente do vocabulário, mas também da leitura. Sim, no começo você não precisa ficar se preocupando tanto com a leitura, mas eventualmente você vai tentar, pelo menos, fazer o esforço de lembrar como é que significa a leitura daquele kanji. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai aprender a palavra eu em japonês, watashi, você aprende o kanji, né? É aquele desenho, digamos assim, a letra, aquilo que a gente chama de caractere. E não existe nada no próprio caractere que tenha a indicação de como você lê ele. Fora exceções em que o caractere tem a raiz, né? Ele tem o caractere primitivo, ou seja, a raiz dele, e você sabe mais ou menos o som, você pode dar uma adivinhada, mas isso é depois de anos de você já ter pegado todas as raízes, os radicais e tudo. Depois de anos de estudo que você começa a ter essa finesse, essa percepção. No começo não vale a pena ficar prestando atenção nessas, né, dicas de adivinhação de como a palavra soa. Você tem que literalmente decorar como ela soa. Agora, já que essa é uma tarefa dupla, você tem um desafio em dobro quando está aprendendo palavras em um idioma asiático como o mandarim chinês e o japonês, que é saber do significado da palavra e saber da leitura. Isso pode dificultar um pouco o seu caminho, então exatamente por isso eu recomendo que você aprenda no máximo 30 palavras. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é exatamente o seguinte: a gente tem um espírito competitivo. E muitas vezes as pessoas veem poliglotas na internet, outras pessoas dizendo, poxa, mas eu aprendo 50, 60, 70, 80, 90, 100 palavras por dia. Eu não vou ficar atrás desse cara, pensamos nós, né? Eu também penso assim, eu também pensei isso. Há 2 anos atrás, quando eu tinha começado o mandarim chinês, eu falei, esse cara aí fala que aprende 40 palavras por dia, aprendi 43, dancei. Eu fiquei muito frustrado depois de mais ou menos uns 8 meses aprendendo, porque a minha retenção estava baixa. Eu tive que parar de aprender palavras novas para voltar a recuperar o meu nível de memorização que eu estava tendo. Depois eu fiquei mais ou menos uns 7, 8 meses sem aprender palavras novas. O que eu poderia, se eu tivesse aprendido poucas palavras, eu poderia ter avançado para um vocabulário de 10 até 15, 20 mil palavras. Eu acabei ficando no vocabulário de mais ou menos 8 ou 9 mil palavras no mandarim chinês, por conta deste meu erro de ter começado aprendendo 43 palavras. Então, muitas vezes a gente tenta se comparar ou competir com outras pessoas, e na verdade essa não é uma boa estratégia. Cada um tem seu tempo, cada um tem tem sua média de esforço, e o que, assim, a maioria, o padrão, o grande padrão, assim, eu posso dizer dezenas de milhares, tá? Pesquisa de mais de 20, 30, 40 mil alunos. A máxima quantidade de palavras que você tem que aprender são 30. Nunca passe de 30. 30 já é muito. Por quê? Porque no longo prazo, isso vai ser um jogo que você pode vencer, aquele que em inglês se chama winnable games. Jogos que você pode vencer. Lembra da tartaruga e da lebre, daquela velha fábula em que a tartaruga começava uma corrida lá na fazenda e a lebre saía correndo tudo atropelada? E a lebre decide então descansar embaixo de uma árvore e a tartaruga continua no passo dela. A grande diferença entre entre os dois lados da história é o seguinte: a tartaruga tinha um objetivo em mente, vencer a corrida. A lebre tinha outro objetivo em mente, correr. Se você começa a correr aprendendo 100, 200 palavras por dia, uma hora você vai parar, porque você está muito cansado. Como a lebre fez, parou para descansar. E se você para, uma hora quem está vindo devagarinho, uma hora te alcança. E te alcança com um nível de memorização melhor e com um nível de desgaste muito menor também. Então, meu segundo ponto é: aprenda menos palavras, que isso vai te desgastar menos e você vai poder vencer esse jogo no longo prazo. Agora, se você mesmo assim não ficou convencido em que aprender menos palavras é benéfico para você no longo prazo, eu quero te mostrar em dados, esse é o meu terceiro ponto,
a tela do meu computador, como isso pode ser, aprender muitas palavras pode ser extremamente maléfico para você no questão de tempo, tá bom? Esquece a parte de cima, só olha para a parte preta de baixo, onde vai ter o gráfico. Vou até esconder minha cara aqui, pra você prestar atenção no gráfico. Imagine o seguinte, imagine que você começa a aprender mais ou menos umas 15 palavras por dia, isso que tá dizendo aqui, tá? 15 palavras por dia. Neste passo aqui, aprendendo 15 palavras por dia, o seu nível de memorização é 90%, tá? Ou seja, de 10 palavras... Meu cachorro deve estar matando alguém, mas peraí, vamos continuar aqui. De 10 palavras que aparecem, você acerta 9. Ao final de um ano, olha que interessante como é que vão ficar as suas revisões. Até mais ou menos no mês 4, você vai ter 130, 140 revisões para fazer num dia. Mas olha como isso é interessante no longo prazo. No longo prazo, lá no final do ano, em dezembro, você vai ter 3 revisões para você fazer. Poxa, 3 revisões é questão de segundos, né? Final de ano, você já tá cansado. Segundos, você é capaz de revisar. Mais ou menos você aprendendo uns 2 a 3 mil cartões aí ao longo deste ano. Aprendendo 15 palavras por dia e mais ou menos aí uma retenção de mais ou menos uns 90%. Isso aqui é um cálculo para 2 mil cartões, então obviamente você vai parar de aprender cartões novos meio que bem no comecinho do ano aqui. Mas só para você ter uma ideia, se você tem uma retenção boa, ou seja, 90%, o teu nível de revisões cai. Agora, o que acontece? E se você decide aumentar muito isso aqui? Se você decide aprender mais ou menos umas 50 palavras por dia, melhor, mais 70 palavras por dia, o teu nível de memorização vai cair demais. A maioria das pessoas cai para algo entre 25 e 35. Eu vou até colocar 35, que é o nível de memorização da maioria das pessoas que aprende mais de 30 palavras. Olha a diferença no mesmo período de tempo, em um ano. A pessoa que começa aprendendo tudo isso, ela vai chegar a um pico de revisões aqui, com 1.149, e ao longo do ano, lá no final, ela vai ter 300 revisões para fazer em um dia. É muita coisa. O gap aqui, ó, a diferença entre uma curva e outra aqui, ó, são de centenas de cartões que você vai ter que fazer num dia, centenas de revisões. Isso aqui, ó, são horas da tua vida que você poderia estar usando em outra atividade. Que você poderia estar usando, por exemplo, em falar com nativos, se comunicar, uma vez que você sabe bastante palavras, tentar ler alguma coisa interessante que você goste, por exemplo, em japonês. O pessoal gosta muito de mangá. Pô, você poderia estar lendo um mangazinho legal ali. Poderia estar assistindo um anime, alguma coisa. Poderia estar conversando com um japonês que você conhece, um amigo seu ou algum professor que você pega, um tutor da comunidade que você pega essas aulas online por aí. Você poderia estar usando o seu tempo para fazer algo que é mais benéfico para o teu japonês e não ficar revisando cartões que você tem uma memorização baixa. Então esse é o terceiro ponto. Se você aprende muitas palavras, tua memorização baixa demais. Quando tua memorização baixa demais, você tem um fenômeno que é chamado de preso no Anki. Você está preso nele. Ou se você não estiver usando o Anki, você está preso em outro sistema de repetições passada, né? Você está preso no teu caderno da lista de ouro, você está preso no Later Box, você está preso em outro aplicativo que você use para aprender vocabulário. Você está preso nisso, você não consegue sair. Por quê? Porque você acumulou muita coisa com uma baixa memorização. Então, minha recomendação forte aqui é que você nunca aprenda mais que 30 cartões, tá? Isso aqui fica como um testemunho meu de alguém que errou muito fazendo isso. E foi muito prejudicado por isso. Tentar correr atrás do erro é ruim. Tentar se comparar com os outros é ruim. E tentar acelerar as coisas dessa maneira aqui, forçando tudo, é a pior coisa que você pode fazer pro teu aprendizado. Se você está aprendendo as palavras frequentes, você já está no caminho certo. Não se preocupe com quantas você aprende. Se preocupe com a qualidade do teu aprendizado e vise o longo prazo, tá? Tem um objetivo de longo prazo, mas a principal coisa que você deve fazer dia após dia é focar na ação imediatamente, na próxima ação imediata que você tem que fazer, tá bom? E aí você vai aprendendo mais ou menos de 15 a 30 palavras por dia, deixando a tua memorização de uma maneira saudável e sustentável a longo prazo. Eu sou Ali e eu espero que você tenha entendido qual a importância disso. Não teria como eu fazer um vídeo diferente desse sem tocar nesses 3 pontos. Eu sofri muito com isso e não gostaria que você sofresse dessa mesma maneira. Eu sou Ali, fico por aqui e a gente se vê, obviamente, amanhã.